Olá, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar sobre a questão do curso de formação pedagógica que eu apresentei para alguns preceptores que estiveram participando da pesquisa, minha pesquisa de mestrado. Estou trazendo aqui, além de contribuir para a questão de modelos de slide que hoje estão discutindo em alguns tipos de processo seletivo, principalmente da Unifins, trazendo para vocês terem um conhecimento. Eu sou mestrando Victor Augusto de Castro e agora está começando uma série de 4 módulos sobre metodologias ativas. Então, é um curso de formação pedagógica que foi para preceptores, utilizando estratégias de metodologias ativas, também expondo uma aula expositiva dialogada. Aqui vocês vão ter alguns QR Code que servirão de referência, e se vocês tiverem curiosidade também, vocês podem entrar nesse QR Code e depois alcançar os objetivos que a própria aula também faz como oportunidade. Então aqui um plano de aula, vocês podem acessar pelo QR Code, que está nos slides aqui, está nesse plano de aula. O índice, objetivo, conteúdo, metodologia, dinâmica, conclusão e avaliação, isso aí vai seguir durante todo o vídeo, todos os módulos, nessa mesma perspectiva. O objetivo dessa primeira aula, da introdução, às metodologias ativas, é compreender os fundamentos conceituais de metodologia ativa e reconhecer suas diferenças em relação ao ensino tradicional no contexto da residência multiprofissional em saúde. Então, o conteúdo é o ensino tradicional e ensino ativo, o princípio das metodologias ativas, o papel do preceptor como facilitador da aprendizagem, evidência do uso da metodologia ativa na formação em saúde. Então, o que vocês vão ter aqui comparando? Nós vamos utilizar uma dinâmica dessa aula de dispositivo dialogada, e eu vou trazer essas metodologias ativas para vocês compreenderem como que eu abordei durante o curso, para vocês poderem ter como métricas para utilizar ou replicar, certinho? Então aqui nós vamos utilizar de metodologia e dinâmicas o Brainstorm, que é uma estratégia também que nós utilizamos para qualidade, o Problem Based Learning, que é aprendizado baseado em problema. É lógico que não vai ser toda a contextualização do Problem Based Learning, porque nós utilizamos geralmente o arco de Marguerês ou Marguerês, que dependendo da fala de um ou outro, certinho? E gamificação. Em cada módulo eu vou apresentar aula expositiva dialogada e a estratégia de dinâmica que eu utilizei da metodologia ativa. Então vamos lá. Que às vezes o brainstorm tem uma ideia tipo assim de uma tempestade, em si, uma tempestade de ideias, que no caso vai ter da mente em si, Só para vocês terem uma noção, o levantamento coletivo tem das concepções previamente do ensino, Então vocês vão, caso vocês tiverem curiosidade, vocês entram pelo QR Code e vocês vão entrar no Mentimeter, onde que eu coloquei lá as mesmas estratégias que eu utilizei no instrumento que eu fiz coleta pré o curso. Quando você pensa em 5 palavras, ou quando você pensa em uma palavra, trazendo essa similaritude em relação às representações sociais. Quando você pensa em uma palavra, quando você pensa em metodologia de ensino, qual palavra vem à mente? Aí você digita a palavra e ali vai gerando uma nuvem de palavras. O Mentimeter é fantástico para a utilização desse conceito. Aí foram 3 slides, a cada mudança de slide apresentava um outro tipo de pergunta. A próxima. Quando você pensa em metodologia tradicional, qual palavra que vem em mente? Aí, posteriormente, a última, quando você pensa em metodologia ativa, qual a palavra que vem em mente? Na pesquisa antes do curso, eu fiz com 5 palavras, e os participantes responderam, e eles tiveram o mesmo embasamento para a utilização durante o curso também, conforme esse modo. Então, aí, através do Brainstorms, eu trouxe o conceito, juntamente com a aula expositiva dialogada, daquilo que vai sendo apresentado posteriormente. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre metodologia tradicional e metodologia ativa, baseado naquilo que foi a questão desse brainstorm. Então, a metodologia tradicional tem muita repetição, centralidade no professor, enquanto a metodologia ativa, autonomia e centralidade no aprendiz com essa participação. Então, qual utilizar e quando utilizar. Então, nós vamos descartar totalmente o tradicional? Não, a maioria dos professores, até mesmo nós, fomos formados por disciplinas, principalmente no colégio. Hoje eles estão tendo essa aplicabilidade com o uso da tecnologia, porque a metodologia ativa ela já tem acompanhado o nosso tempo. Ela vem desde o conceito do fundamentalismo lá, de concepções de Vygotsky, que trouxe ali no século XVIII ali, orientações que hoje servem como base, como formas de aprendizado em si. Então, assim, eu estou trazendo para vocês algo que não é novo. Hoje, só para você ter uma noção, tem um PDF que você consegue achar do começo do século,
falando sobre algumas metodologias ativas, como também eu vou trazer aqui e apresentar um dos artigos. Então, assim, ó, esse é um dos livros, né, que chama Active Learning, Creating Excitement in the Classroom, ou seja, criando, né, uma ativação, né, no caso da sala de aula, né, através da metodologia ativa, de Charlie Brown e James Hanson. O pessoal fala, a metodologia ativa é agora, de 2020 para cá, não, não é não. Em 1991 já tinha algumas formas, né, de utilização, o ensino era feito por meio de prática, vocês conseguem acessar o QR Code de várias maneiras com feedback imediato. Então o intuito era que o conhecimento possa ser realmente se firmar nas mentes dos estudantes, que às vezes a repetição você consegue como se daquelas palavras pela repetição elas fossem absorvidas pelos aprendizes. E às vezes temos esse conceito, às vezes fundamentado só em estruturas que possam ser vinculadas a algum tipo de demanda ou dificuldade que o professor tem que trabalhar para se fazer daquele tipo de aplicabilidade para a metodologia ser aplicável ali. Então aqui nos modelos mais convencionais, as aulas dispositivas colocam o professor no centro do ensino, passando o conteúdo enquanto os alunos absorvem tudo de maneira passiva. Geralmente essa abordagem é responsável pelo desinteresse e maior dificuldade de assimilação. Só que se você for perguntar a geração Baby Boomers, geração X e a geração Y, geralmente essa geração elas têm o conceito de pegar como espelho aquilo que o seu mestre, o seu professor está ali repassando para você. E aí tem uma tendência de codependência, dependendo como que for, dependendo do conceito ou dependendo de como você está estruturando. E essa codependência ela pode ser prejudicial, principalmente em ambientes profissionais. Meu professor estivesse aqui, talvez teríamos uma atitude totalmente diferente. Então, tem esses conceitos a ser trabalhado também. Então, assim, só para vocês terem uma curiosidade, tem um artigo aí, ó, Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineers and Mathematics. Então, assim, só para vocês terem uma noção, foi feita uma análise, uma meta-análise de 225 estudos publicados e não publicados na literatura sobre as intervenções, né, mais variadas, com implementações e com intensidades em relação, tem um QR Code para acesso também. Foram utilizados grupos, né, para solução de problemas, tarefas atribuídas e tutoriais complementando durante a aula. E o uso de sistemas com instrução ou não. Então, tecnicamente ali, buscando, né, as melhores práticas de revisões quantitativas. As avaliações que teve, igual, por exemplo, foram identificados, né, conceitos, formas de avaliações, né, e aqueles alunos que estavam falhando, né, durante os preceitos, né, recebendo D e F, eles tiveram uma melhora nessa questão. Inclusive tem esses dados aí no gráfico aí, A e B, né, que tecnicamente ilustram a capacidade que como que foi, né, implementado, né, como que foi a melhora desses estudantes, e esse artigo ele vem ilustrando sobre essa particularidade. É lógico que foram para estudos em ciências, engenharia e matemática. Poderíamos utilizar na área da saúde outros elementos também que possam ser encontrados. Só para você ter uma noção, tem um relato de experiência, ele foi publicado tecnicamente no site .gov em 2024, mas a publicação é anterior. A metodologia de residência multiprofissional na rede EBSER de Araguaína, do Tocantins, é destaque na revista. Ali tem algumas estratégias que foram utilizadas pelos preceptores ali. E aí, como produto técnico de umas atividades, igual, por exemplo, eles fizeram viagem educacional, que eu achei muito legal, utilizando filmes, né? E aí, conforme aquilo que era passado, eles faziam um produto técnico logo em seguida, conforme daquela disciplina que tinha X de carga horária. Por exemplo, 24 horas. Essas 24 horas ali, eles tinham começo, meio e fim, e com propostas até o desenvolvimento desse produto técnico. Fez também uma construção de um mural, né, com conceitos em saúde, como se fosse uma ideia de um mapa da mente, né, mas uns conceitos de saúde para serem trabalhados.
parece ser arcaico e alguns podem pegar um pouco também para um lado meio colorido demais, essas outras questões. Teve um jogo interativo também como produto da disciplina que foi criado. Então é bem bacana porque interage com os alunos dependendo de como que for. E ali foram para os cursos, né, 8 residentes de enfermagem, nutrição e psicologia. Então o que essa metodologia ativa ela vai gerar? Engajamento, autonomia e inovação. Então valorização, retenção de alunos. Ou autonomia, que é o protagonismo em habilidades diversificadas. Inovação, diferença no mercado de trabalho e melhoria para a sociedade. E alguns tipos aqui só para vocês conhecerem, lógico que tem muito mais, a gamificação é um deles, design thinking, culture maker, problem based learning, estudo de caso, project based learning, flipped classroom, seminários, discussões, pesquisa de campo, storytelling, bleeding learning, rotação por estação, TBL, que é o team based learning. Nós temos também o GBL, que é o game based learning, que é a aprendizado baseado em games, que é diferente um pouco da gamificação. Aqui eu vou apresentar algumas setas desses que serão apresentados, né? Tanto nesse módulo aqui, quanto vai ser no módulo posterior. Esse que está de amarelo aí é para o próximo módulo. Os demais que estão aqui, pode ser que tenha alguma menção deles nos outros módulos, mas tecnicamente nós vamos, nesse módulo, esses dois que estão vermelhos, gamificação e problem based learning, inicialmente, né? Não é um arco de megueirense total. E os outros vão ser propostos logo em sequência. Então, Problem Based Learning eu venho trazendo uma história, né, durante a rotina assistencial em uma unidade de internação. Um residente do primeiro ano demonstra insegurança na execução do procedimento e dificuldade em articular raciocínio clínico durante as discussões de caso. O preceptor, sobrecarregado pela demanda assistencial, tende a assumir diretamente as condutas, limitando-se às orientações rápidas e pouco dialogadas. Em reunião, o residente relata sentir-se pouco estimulado a participar ativamente das decisões clínicas, enquanto o preceptor percebe que o residente passivo e dependente. Com o tempo, surgem falhas na comunicação, queda na motivação do residente e prejuízo no aproveitamento pedagógico da prática. Diante desse cenário, o coordenador da residência solicita que uma reflexão crítica sobre o papel do preceptor no processo formativo e sobre estratégias pedagógicas que favoreçam a autonomia e pensamento crítico e a aprendizagem significativa do residente sem comprometer a segurança do paciente. Essa musiquinha que você está escutando é porque eu tinha colocado no Canva e aí ela ficou um pouco embaixo, às vezes ela vai atrapalhar um pouco no discurso. Mediante o cenário que eu trouxe para vocês, eu trouxe até um pouco do storytelling, que é também uma metodologia ativa, que é uma narrativa, né, que você pode também trabalhar com os residentes, narrativa até de você trabalhar antes de um seminário ou qualquer outra coisa, você conta um storytelling, ou você também pode no seminário trazer um storytelling também. Então aqui, baseado nisso, né, foi feito, né, uma dinâmica em duplas, qual é o papel do preceptor no processo de ensino e aprendizagem na residência em saúde, quais fatores podem contribuir para a dificuldade na relação pedagógica entre preceptor e residente, como a sobrecarga assistencial impacta a função educativa do preceptor, qual estratégia pedagógica ativa podem ser comparadas e práticas a prática preceptora para favorecer a autonomia do residente e como equilibrar a supervisão, segurança do paciente e desenvolvimento da autonomia do profissional. E aqui nós temos as respostas de uma forma estratégica que nós podemos utilizar desde o feedback formativo, desenvolvimento reflexivo, como o ensino clínico colaborativo com promoção da autonomia. O modelo A, até o ESC, é um modelo formativo. Geralmente você pergunta, nós temos os dois QR Codes que vocês podem ter acesso. Geralmente você pergunta, ele fala, você pergunta novamente, e aí você desenvolve uma estratégia eficaz. É lógico que baseado naquelas perguntas, você também tem outros tipos de estratégia que você pode utilizar. Mas aqui eu estou trazendo algumas estratégias por meio dos acrônimos que podem ser desenvolvidos com uma metodologia de feedback, como também uma estratégia dialógica para facilitar nesse sentido, entendeu? Então nós temos o ADAPT também, que é Ask, Discuss e Ask and Plan Together. Ou seja, você pergunta, vocês discutem daquilo que foi perguntado. Geralmente, por exemplo, uma situação que foi problemática, igual essa que foi da residência em si, né? Que na hora que ele foi contar para o coordenador a situação que estava ocorrendo,
é uma situação que meio que, se você for olhar no âmbito do preceptor, o preceptor assumiu uma postura na condição de que ele está fazendo o papel dele, mas ele precisa de algumas estratégias, entendeu? E aí você pergunta, ele discute, você pergunta novamente, e vocês dois planejam juntamente. Então facilita bastante nessa ideia. Então sim, agora eu vou começar uma gamificação, né? A ideia era que daquela música viesse aqui para gamificação, mas está tudo bem. A gamificação é uma estratégia pedagógica que pode favorecer o engajamento e a aprendizagem significativa na residência em saúde. Por meio de questão de verdadeiro ou falso, essa dinâmica estimula a reflexão crítica sobre metodologias ativas, preceptoria e ensino e serviço, promovendo a articulação entre teoria e prática. Então, na gamificação, eu venho aqui com algumas perguntas, verdadeiro ou falso. Você pode fazer um ranking, você pode fazer a resposta, você pode fazer premiações. Isso aqui é para voltar no conteúdo que já foi falado. Então, metodologia ativa, eu coloco o residente como o sujeito central do processo de aprendizagem? Sim, porque eu comentei sobre essa questão do protagonista, do aprendizado e do aprendiz em si. O ensino tradicional é incompatível com a proposta de metodologia ativa. A aprendizagem significativa ocorre quando o novo conhecimento se conecta com o saber prévio do residente. A metodologia ativa prioriza memorizações de conteúdos em detrimento do raciocínio clínico. Então, são perguntas que foram faladas durante o conteúdo que eu trago aqui e depois eu venho com a resposta trazendo as referências. Baseado nisso, pelo critério de minutos que cada um respondeu ou qualquer outra coisa, você pode estimular esse ranking e fortalecer aquilo que você ensinou tudo como ensino de metodologia tradicional, né? Que no caso nós temos a aula expositiva dialogada. E enfim, nós chegamos na conclusão que o objetivo dessa atividade foi possibilitar a compreensão de fundamentos conceituais, né, da metodologia, bem como também reconhecer suas principais diferenças em relação ao ensino tradicional, considerando o contexto da residência multiprofissional em saúde e a formação em serviços de saúde. Então foram abordados em contraste entre o ensino tradicional e o ensino ativo e os princípios de metodologia, o papel do preceptor como facilitador da aprendizagem e as evidências do uso dessa abordagem na formação em saúde, destacando o potencial promovendo a aprendizagem significativa e desenvolvimento da autonomia profissional. E aí dentro do meu trabalho eu trouxe essas avaliações, né, que eu estou usando a pirâmide Kirkpatrick. O impacto, eu só poderia fazer esse impacto mesmo depois de algum tempo, mas basicamente eu queria fundamentar a reação e a avaliação, que são os dois primeiros níveis da pirâmide Kirkpatrick. E como a referência tem aqui, e o FlipExpress 1 é o modelo para a próxima aula. Você lembra aqui daquele tracinho que estava amarelo anteriormente, o tipo de metodologia? Eu fiz uma proposta para a próxima aula sobre sala de aula invertida, utilizando o quê? O artigo daquela residência, o relato de experiência daquela momento que eles estiveram ali, para promover esse engajamento. Ou seja, já vem com saber teórico para a próxima aula, eu só venho fazendo a associação com a prática, aquilo que você vai utilizar na sua prática como naquela função, seja você preceptor, seja você docente, certinho? Então espero até a próxima aula. Fique com Deus.